Quem vem agora, uma surpresa. Deixa eu ver aqui, ó. Quem já está aí? Também daqui. Olá! Somos nós! Que legal, sejam bem-vindos. Já estamos ao vivo aqui. Agora chegou a hora que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que eu passei por uma avaliação, eu fiz um check-up completo, entendeu? Agora é a hora da verdade. Eu vou encarar frente a frente aqui, ó, meus amigos aqui. Que legal. É o fone, isso, tá? Fica à vontade, tá? Eu não estou usando agora, quando entra alguém é legal, porque a gente não ouve, mas fica à vontade. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo. E com que legal, você? tudo ótimo Prazer, também, né? prazerzaço. A gente está se vendo aqui presencialmente aqui. Que legal. Muito o Silvão, meu brother aí, né, responsável, né, por tudo isso aqui que está acontecendo agora, tá? A gente está desde as 10 da manhã, recebendo vários convidados, muito conteúdo, muita gente legal, né, que estuda, que é incansável, né, e que cuida de gente, né, gente que gosta de cuidar de gente. E aí o Dia Mundial da Saúde é um dia bem legal para fazer isso. Gente que se cuida. Gente, isso é legal. Para ajudar pessoas a se cuidar. Eles falaram também. muito sobre isso. Você não consegue dar aquilo que não tem. Exatamente. Você Não não é? consegue passar a verdade. É. Legal, muito bom. Muito isso. Então tá. Vamos falar sobre o meu check-up? Aliás, vamos falar. Falar nisso. Falando a gente, nisso. Dan, a gente não conseguiu. Acho que eu tenho aqui impresso. Deixa eu ver aqui. Ah, se tiver, melhor Deixa eu ainda. ver aqui, Não, eu queria colocar aqui no monitor para todo mundo Se desse ver. para colocar na tela, né? Ficaria Deixa eu ver aqui. sensacional. Deixa eu ver se... Vou passar aqui primeiro. Então, como eu disse, tem mais de 60 biomarcadores, é isso? Exatamente. Acho que está tudo aqui. Está tudo aqui. Perfeito. Por aqui para vocês Bom acompanhar. demais. Se você conseguir, Dan, eu vou te passar aqui um arquivo. Gente, eu esqueci de passar isso antes para você. Aí, se der, tudo bem. Se não, a gente faz depois. Eu mostro o pessoal nas redes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Primeiro, Lu, enquanto eu vou procurando o arquivo aqui, me fala dessa metodologia. Acho que é legal apresentar para quem está em casa o que é esse check-up, do que se trata isso, como que ele foi desenvolvido, né? E o que ele pode fazer por você. É disso que a gente vai falar. Com certeza. O check-up Safe, ele é uma ferramenta única, como nós costumamos dizer, porque ele é o único no mundo capaz de medir o equilíbrio mente-corpo. Então, nós temos o lado dos biomarcadores da parte mente, a parte biopsicossocial, emocional e espiritual. E do outro lado, nós temos os biomarcadores da parte física. E no centro do check-up, você tem exatamente o equilíbrio. Porque nós sabemos hoje, até uma década atrás, vamos dizer assim, era só mente ou era só físico? E graças à evolução, né, Silvio, dos estudos, nós estamos vendo que nós somos mente e corpo, não tem como separar. Integrado, né? É tudo integrado. E uma coisa que vem até antes dos estudos, do velho... Fala um pouquinho, puxa para você. Não, só puxar e ele vai. Aí. E uma coisa que vem até antes dos próprios estudos surgirem, a coisa que veio do latim, que é mens sana in corpore sano. Exato. Que vem da antiguidade, que é mente sã em corpo são. Sim. E que uma coisa acaba repercutindo no outro. São dois polos que eles são ligados. Então não tem que tratar só um para depois tratar o outro. E o quanto a preocupação tratando o que tem que ser tratado de um lado e do outro auxilia para que eles se combinem como peças de um quebra-cabeça que vai ficar bem montado. É interessante, a gente começou o dia falando sobre a medicina do estilo de vida, né? Nani, aproveitar que você entrou aqui no estúdio, passa por gentileza aquele check-up que eu te passei pro Danilo, vê se ele consegue fazer alguma coisa com aquilo, tá bom? Eu esqueci de passar para ele antes de começar, tá? Por gentileza, apesar que eu achei aqui. Isso, porque aí é legal pro pessoal de casa acompanhar, tá bom? E a gente estava falando sobre a medicina do estilo de vida, que ela é uma medicina baseada em evidências e tal, e parece que a ciência vai comprovando aquilo que nossos ancestrais já sabiam, não é isso? A sensação que deu? A gente está voltando. Está voltando, não é? Tempo, eu tive essa sensação. Porque é aquilo, né? Hoje nós temos uma medicina que cuida somente do efeito, e nós estamos indo para a causa. Então eu vejo toda essa saúde integrativa,
a medicina 3.0, que nós costumamos dizer, cuidando da causa e não do efeito. Então, nada contra, eu falo, tudo é para qualquer cura, para qualquer doença, para nós estarmos bem, todos somos importantes. Mas hoje é doença, remédio, remédio, doença. Muitas vezes não se vai na causa, o porquê que aquilo está acontecendo. Por que eu estou com essa doença? Ou por que eu estou desenvolvendo essa doença? E o check-up, ele nos traz a causa. Então, através desse check-up, o Dr. Sandor Bálsamo, que é o precursor do método SAFe, que é uma metodologia de reprogramação de estilo de vida, em um determinado momento da vida dele, ele parou para estudar isso e dentro da Faculdade de Medicina de Brasília, ele começou a trabalhar com mulheres com doenças autoimunes, principalmente com lúpus. Olha aí. E nesse momento ele começou a criar o que acontecia em comum com todas essas mulheres. O que tinha em comum que elas desenvolviam essas doenças? E é onde ele começa a pesquisa dele. Então ele vai criando uma série de fatores, ele vai vendo que tinha relação com o sono, que tinha relação com a ansiedade, que tinha relação com o estresse. Ele começa a estudar a vida delas, o dia a dia, a rotina, os 1440 minutos. E nós sabemos que muitas pessoas falam, tanto o Silvio quanto eu somos da área da educação física, e que muitos alunos, eu tenho fibromialgia, eu não posso fazer dar o treino, eu não posso fazer isso. E aí ele foi trazendo esse contexto e foi mostrando que sim, que pode ser desenvolvido um treinamento de força, pode ser desenvolvido um treinamento de mobilidade, alongamento. E ele foi trazendo uma série de fatores e somando, e elas tiveram uma melhora. Uau. Então ele conseguiu desenvolver nessas mulheres uma redução dos biomarcadores inflamatórios e conseguiu aumentar a força, conseguiu aumentar a resistência, da diminuição da dor. Então, embasado nisso, foi onde ele trouxe a plataforma, onde ele trouxe o check-up, e isso é o pós-doutorado dele, e ele abriu para o mundo. Tanto é que ele levou esse check-up para Harvard. Ah, é? Esse check-up foi em Harvard. E em Harvard nunca viram uma ferramenta dessa. Por isso que ele fala, é o único no mundo. Vocês estão acompanhando? Eu falei que o dia ia ser cheio de informação, cada hora eu tenho mais surpresas, assim, né? Olha a riqueza desse momento que a gente está vivendo aqui. Exatamente. Então, esse check-up não existe outro no mundo. Tá. Nós temos aqui, todos são feitos, todos os biomarcadores são medidos por protocolos científicos. Então, assim, não é um achismo, eu fiz um teste aqui de internet. Não. Tudo tem um protocolo científico, tudo é baseado num teste. Ninguém inventou esses testes. Ele coletou diversos testes para integrar o check-up e poder trazer exatamente essa visão integral do indivíduo. Então, quando a gente dá, seria legal, né, para eles entenderem, a pirâmide do check-up. Tá, vamos passar aqui. Depois a gente volta na primeira parte, só para eu mostrar a pirâmide. A pirâmide. Vamos lá. Essa aqui, ó. Isso. Aqui, isso. ó lá. Se puder dar um zoom. Seria bom. Não, mas aqui na tela dá para eles verem inteiro tá. aqui. Tá? Então, aí quando nós temos a pirâmide, essa pirâmide ela me dá o indicativo de saúde do indivíduo. Tá. De Z1 a Z5. Quer dizer, se eu tô lá na base, se eu tô no Z1, isso está indicando que eu tô com um nível de saúde muito baixo. Tá, aqui no vermelho. Exato. Se eu tô no Z2, no Z3, então ele vai dando o nível de saúde que você tem de 0 a 100, de acordo com os biomarcadores que foram respondidos, né, foram selecionados ali no check-up, me dando esse resultado. Legal. Então, ele traz para mim exatamente onde, no estilo de vida da pessoa, tem que ser modificado. Aonde é que tá pegando? Onde é que tá pegando? Então, o que está causando esse desequilíbrio? É ali no check-up que a gente vai fazer a leitura do seu. E nesse caso, esse resultado é como você chegou para mim após ter respondido os questionários de avaliação mente, após nós termos feito os testes físicos. Então, naquele equilíbrio mente e corpo, você está nesse percentual que te coloca em Z4, mas tem muita coisa a ser trabalhada e ele me dá um norte, como se fosse um exame de sangue,
onde eu sei se a sua glicemia está alta, se você está com uma anemia e o que tem que ser tratado. Então, hoje em dia, para atender clientes, não é só mais se preocupar e se comunicar com músculos. Eu tenho que entender que o motor central está na caixa craniana, que é o cérebro. E nós somos frutos das nossas emoções. E o migrar de cada degrau dessa pirâmide vai de acordo com que a gente vai percebendo que é mais importante daquele momento, mas sensibilizando também outros biomarcadores, outros pontos que são não concorrentes, mas estão ali em concordância. Então, às vezes você está estressado, está com um nível de dor, está com algumas coisas sendo somatizadas, mas é porque você não dorme, porque você não consegue fazer o momento de um backup do teu cérebro. Se até um computador a gente tem que fazer uma atualização, tem que dar uma limpada para ele ter um rendimento melhor, né? Imagina um ser humano. Uau! Bom, você que está chegando agora, que está acompanhando aqui, para você entender o que está acontecendo, eu fiz um check-up há um tempo atrás, tá? E hoje estou aqui com a presença dos profissionais, né? Lu Faim e Silvio Rodrigues, que aplicou, né, o check-up em mim. Se você me permite, eu só queria deixar claro que esse check-up é diferente do conceito de check-up que as pessoas estão acostumadas. Têm, né? Tá. Porque esse check-up é da saúde funcional integrativa. Ele está fazendo uma avaliação de como você está funcionando para fazer com que você funcione melhor em um futuro próximo. E como eu não estou funcionando, ele também detecta, né? Exatamente. Como eu não estou funcionando. A gente vai trazer para você. Então, vamos lá para a hora da verdade? Sim, e aí só para complementar, isso tudo ele traz, então, o nosso check-up, traz essa nossa pirâmide e a gente tem um método, porque aqui se eu tenho o problema, eu tenho a solução. E é aí que surge o método SAFE. Então, tudo isso que a gente está ouvindo falar hoje sobre espiritualidade, gratidão, perdão, o Dr. Sandro falava lá atrás. E muitas vezes ele era taxado de, você está doido? Que eu estou inflamado porque eu não perdoo? Você está doido? E ele fala, só que hoje os olhos, o olhar da medicina integrativa se voltou para o todo, né? Então, esse é o nosso método. Isso há pouco a gente estava falando sobre o efeito das emoções na saúde, né? Sim. A ciência já consegue mostrar isso. E o método contempla isso, né? E para complementar o que o Silvio falou, é muito importante que as pessoas entendam, tá? Independente de qualquer método, o que é saúde funcional. Saúde funcional é tudo aquilo que engloba o teu dia, minuto a minuto. Da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Seus pensamentos, suas ações, suas emoções, suas atitudes, ação e reação, porque dependendo do seu nível de estresse. É verdade. E os seus hábitos. Então, tudo aquilo que você faz em cada minuto do seu dia, ou ela está te acrescentando saúde, ou está te tirando saúde. Simples assim, né? Simples assim. E o check-up vai nos dizer isso. É isso. Resumidamente, tudo que você está vivendo minuto a minuto, ou você está ganhando saúde ou perdendo saúde. Olha a importância de falar disso hoje, tá? E além de educadores físicos, né? Você trabalha personal e tal, são reprogramadores de estilo de vida. De vida, exato. Bora olhar para minha vida, Bora, gente? Vamos olhar para sua vida. Como é que está a minha vida? Eu vou pedir para ele voltar, então, lá para a primeira... Por favor, volta pra gente. Pode descer, na página 3. 3. Desce mais uma, por favor. Página 4. Aí, essa daqui. Muito bom. Eu vou ler por aqui que vai ficar um pouco mais fácil. Melhor, isso. Silvio, como você fez a avaliação? Por favor. Vamos lá. E a gente vai complementando. Vamos lá. Aqui a gente observa que tem uma coloração diferenciada, né? E eu assinalei ali com as duas marcas em vermelho, que são as coisas que você está abaixo da linha de corte. E o que é essa linha de corte? É o que o Dr. Sandor Bálsamo embasou com artigos científicos e colocou alguns scores para a gente se guiar, que seria o mínimo aceitável dentro de uma normalidade administrável, né? E aí a gente percebe que os pontos que chamam a atenção ali a princípio, que estão destacados é saúde emocional e saúde funcional e satisfação com a vida, porque ali está, embora esteja limítrofe, satisfação com a vida, se você estivesse
com um score um pouco maior, mais elevado, não era preocupante. Então, tá ali limítrofe, se fosse um 20, não estava no vermelho. Mas ali já abre uma lacuna e uma luz amarela, né? Um alerta, isso, para entender como que está a vida do Yoda. Tá. Então, tanto insatisfeita, é isso? Um tanto, digamos, descontente. Ou então, um pouco descontente, ou talvez um pouco indeciso em que caminho e rumos eu devo tomar na minha vida, e aí acaba meio que entrando em questões tanto de profissionais quanto pessoais. E aí é uma cebola que a gente vai começar a descascar e tirar os anéis, né, Lu? Para ele não ficar assustado, nós vamos falar primeiro das coisas boas. Vamos falar das coisas boas. Vai. Posso ir lá? Pode ir lá. Então, aqui, se eu tivesse que escolher pontos importantes que eu vejo, eu começaria pela garra. Você tem um coeficiente de garra muito bom. Isso traz para mim que você é uma pessoa que não desiste. Você tem um objetivo à frente, você colocou uma meta, você vai nela até o final. Você não é aquela pessoa que fica pulando, cada hora tem uma ideia, pelo que você respondeu e pelo seu coeficiente de garra, tá? Segundo ponto, você traz uma boa espiritualidade, você tem um bom coeficiente de gratidão. Então, toda essa parte, digamos assim, de espiritualidade, você tem ela bem trabalhado. Aí, subindo um pouquinho, a gente vê a sua capacidade funcional percebida muito boa, né? Você não se enxerga com limites de aspectos físicos, você consegue desenvolver as suas atividades diárias plenamente, tá? Lu, pode falar. O que seria interessante é deixar claro dessa capacidade funcional percebida. Você ter condições básicas de fazer coisas que pessoas têm dificuldade. Como uma pessoa, por exemplo, idosa, que tem dificuldade de levantar de um sofá e precisa de ajuda externa. Alguém que venha estender um braço e que faça o movimento que ela poderia fazer sozinha. Então, capacidade funcional percebida, você percebe que você consegue fazer as coisas do teu dia a dia sem nenhuma dificuldade. Vou aproveitar, o pessoal de casa pode ir ouvindo isso e vai se já refletindo. Sabe? Como é que você se vê nessa situação? Aí a gente aprende todos juntos, tá bom? É tipo, vou arrastar uma mesa, ou vou arrastar uma poltroninha, vou carregar minha compra, vou guardar. Isso é capacidade funcional. É aquilo que o teu corpo tem condições de fazer. Tem gente que não consegue tomar um banho sozinho. Né? Ou então, se eu tomo um banho, quantas vezes já ouviu falar assim, tomar banho cansa? Tem gente que cansa de tomar um banho. De tomar banho. Isso é um alerta. Porque ele vai ficando debilitado e ele não vai se dando conta. Então, não é só, né, coisa simples. Nossa, eu tomei um banho, mas eu me sinto tão cansado depois de tomar um banho. Porque no banho você se movimenta. Então, isso é um alerta para a pessoa de atividades diárias. Olha que interessante. E esse cansaço, às vezes, se manifesta até pela própria preocupação familiar em achar que aquela pessoa, por ter envelhecido e ter uma certa faixa etária, uma certa idade, acha que aquela pessoa tem que ser privada de estímulos e ela precisa desses estímulos para manter essa funcionalidade. Olha o alerta, gente. Então, assim, em detrimento de uma atenção, de um cuidado excessivo, eu vou privando aquela pessoa do que ela precisa para ela funcionar bem. Entendi. Uau. Fantástico, fantástico, né? Fantástico. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós temos pessoas idosas em casa. Eles têm que ter atividade. Exato. Privá-los não é protegê-los. Se você quer proteger um idoso, faça ele ser ativo. É a única forma de você proteger um idoso. Gente, põe essa frase, né? Você quer proteger um idoso, faça-o ser ativo. Exato. Uma prova de carinho, amor agora é isso, hein? E, de novo, vem a questão de artigo científico. Nunca se falou tanto, inclusive até para diminuir a instalação de demência e para atenuar danos. A manutenção de massa muscular de membro inferior, artigo científico. Quando eu descobri isso, imagina que os músculos que eu tenho na perna podem estar afetando o meu cérebro. Porque hoje você entende a lógica. Se eu não tenho força na perna, significa que eu estou estagnado, sentado, muitas horas. Então, eu não tenho atividade. O meu corpo precisa de atividade para ativar o meu cérebro. Então, é aquilo. A pessoa, quando ela não tem forças nas pernas, é porque ela está passando horas demais sentada no dia.
Entende? Então, isso Entendo. é um ponto. Nós vamos Sim, chegar nesse entendo. ponto. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu entendo. Vamos lá. Vamos e lá. aí, aqui você traz para nós que você tem uma vitalidade. Aqui, veja, a vitalidade está em 70. Mas Tá. eu costumo sempre trazer um alerta para os meus clientes, para os meus pacientes. Quando está em 70, eu estou acima da nota de corte. Mas você concorda para mim que 70 é mais perto do 60 do que do 100? É verdade, olha Então, aí. ela já abre um alerta para a gente. Ah, Será que essa vitalidade não poderia estar melhor? Poderia estar lá pelos 85, 90? Então, isso é um ponto que nos traz e que nós temos que dar atenção. tá. Aí você tem um alto relato de ânimo de 3, um estresse 1, nível de ansiedade 2, saúde e bem-estar mental 76. Então, você tá vendo? Tá mais perto. Aí, se a gente vai lá, para que as pessoas entendam, né? Saúde social ligada à saúde funcional, 87,5. O que isso quer dizer, saúde social ligada à saúde funcional? Vamos voltar no caso do idoso novamente, né? Tá. Muitas vezes o idoso ele tem uma dificuldade de locomoção. E você chega e fala assim, vamos ali dar uma volta, vamos passear no shopping, vamos almoçar na casa de alguém. Um evento da família, evento vou da no aniversário, tem um aniversário que a gente tem que ir. Exato. E aí ele não tem uma boa funcionalidade do corpo dele. Ele se priva socialmente porque ele vai achar que ele é um estorno. Isso é muito comum. Ou que Isso ele... é muito comum. Ou como Mais ele um alerta, gente. Vai lá, fiquem atentos, olha só. E como ele se cansa, ele fala, não vou porque eu me canso. E quantas vezes a gente experimenta estar com um ente da família em um evento e ele fala assim, a gente vai demorar muito aqui? É aquela fala. Tá, olha só. Eu tô cansada. Eu tô começando a ficar com sono. Quantas avós, quantas mães, a gente já ouviu isso. Meu Deus do céu. Então, a sua saúde funcional começa a afetar a sua sociabilização, a sua Claro. vida social. Claro. Então, isso é um indicativo também extremamente importante. E no idoso ainda tem uma outra coisa que é muito comum do ciclo social. Ele vai perdendo os amigos e ele vai perdendo com quem ele acostumava sociabilizar. Tá. E entra naquela bolha. Nossa, eu tô perdendo meus amigos, daqui a pouco eu Ele vou está se ser... privando a cada dia, Sim. né? Sim. De relações e tal, Sim. e vai acarretar outros problemas. Sim. Nossa. E aí a gente entra lá no nível de sonolência, qualidade de sono. Você vê que você tem um nível de sonolência 7. A nota de corte é 10, mas a gente deve dar uma atençãozinha. Será Tá. que o Yoda está dormindo de verdade para ter esse nível de sonolência ou ele está só apagando? A gente pode pular para a teia, porque a gente consegue Pode? ver isso Não, lá. Eu nós acho que é vamos- interessante. Sim, Tá. nós vamos pular. E aí, é nesse sentido. Tá. Então, na verdade, se a gente batesse o olho e não interpretasse essa parte do check-up, a gente diria assim, você só está com a saúde emocional, Uhum, né, que pode ligada ser à saúde melhor. E a funcional satisfação com a vida. e a satisfação com Tá. a vida. E aí, trazendo a saúde emocional ligado à saúde funcional. Quando as suas emoções te impedem de realizar as suas atividades no dia a dia. Então, esse é outro fator muito importante. E voltando ali no nível de sonolência e qualidade do sono, você fala que o seu nível de sonolência é 7, que daqui a pouco a gente vai mostrar na teia, que quando você vai se aproximando do 10, você vai ficando estourado. Então, a ideia é você ficar mais centralizado sobre controle. Você relata que o teu nível de sonolência é 7 e que a sua qualidade de sono ela é 2, o que indica que você, quando a gente lê, que você teria uma quantidade de horas e um sono de qualidade. Mas pelo que está relatado ali no nível de sonolência, a gente já faz uma outra análise que é: eu fico acordado e faço coisas até o meu corpo me desligar. É uma gangorra ali. Uma coisa está mostrando uma coisa mostra um dado baixo, mas a outra ponta da gangorra tá lá em cima. Então, você não está dormindo com qualidade. Foi isso que ele quis dizer. Você está apagando. Eu apago. Quando não aguento mais. Parece criança que não quer dormir, sabe? Você fica falando pra criança, apaga a luz pra dormir, assim. Eu sou desse tipo. Muito bom. Pode descer, então, lá para a teia para a gente visualizar. Por favor. A próxima. Essa daí. Isso. Então aqui, ó, esse aqui é a teia, era o que me referia. A gente coloca... A gente não, o doutor Sandor Bálsamo, ele instituiu
a nota 5, que é a metade do caminho a ser percorrido. E ali, ó, que eu assinalei na tua avaliação, aquele círculo em laranja, ali você já está num 4. O 4 já está próximo do meio. Tá. 5 já é o limite aceitável, mas lembra daquele conceito que eu estou muito perto do que é sugerido, eu tenho que me distanciar disso. E quando eu vou chegando na extremidade, que seria o 10, onde está em vermelho, eu estou estourado. Tá. Então aqui, se a gente traça uma seta do centro da teia para a extremidade, Daqui, né, pra lá. para lá, eu estou entrando numa tendência de piora. E se eu faço uma seta do vermelho para o centro, eu entro numa tendência de melhora. Tá. E o nosso objetivo é trazer todos esses pontinhos para o centro, que é a teia ideal. Uau. Eu tô com 2 pontos desgarrados ali. Sim, e a Mais gente que tem os que dar outros, uma atençãozinha ali no seu sono, realmente, para ele se tornar um sono melhor, né? Ter mais qualidade. Que legal. Show. Quiser descer para o próximo tem Vamos coisas pro próximo? importantes. Qual que é? Ah, é. Qual que é? Pra gente falar. Isso, esse Tá. aqui também é muito bom. Quer trazer, Silvio? Pode continuar. Posso? Então aqui a gente traz a idade atual biológica de força muscular, 36 anos, mais jovem, 18 anos. Uau! Você tem uma reserva muscular. Quando Tá. quando nós falamos em reserva de saúde, é exatamente isso. Tá aí uma frase que não sei se essas pessoas já ouviram, mas até para ficar doente nós temos que ter saúde. Ter reserva de saúde é isso. O que eu trago muito para as pessoas é, imagina que você tem um cartão de crédito e ele te tem um limite. Sim. Só que você nunca usou o cartão de crédito, o limite está cheio. E numa emergência você vai passar o seu cartão. Exato. Então, Tem crédito. Tem crédito. E a nossa saúde é a mesma coisa. Ou se você quiser comparar com uma reserva financeira. Você não tem uma reserva financeira para as horas de aperto? E por que a gente não tem uma reserva de saúde para as horas de aperto? Uau. Você percebe? Uau. O ser humano deixa o corpo dele chegar no limite. Aí quando vem uma doença, Poxa. ele se desespera. Tem que fazer empréstimo. E essa reserva... Tem que fazer empréstimo. Exato. E essa reserva que a Lu bem citou, é aquela questão que vai me dar uma resistência para eu passar por um procedimento cirúrgico, às vezes, ou qualquer outro procedimento menos invasivo. É essa reserva que vai fazer com que o meu sistema imune reaja e traga a cura, traga a melhora de determinada enfermidade. Pois é, porque a gente, às vezes, fala sobre projeção, promoção de saúde, Sim. parece assim, você vai fazendo isso com esse estilo de vida, comendo, alimentando, cuidando de tudo isso, você não vai ficar doente. Não é disso que se Não. trata, porque a vida está aí e um monte de coisa pode acontecer com cada um de nós. Mas a questão é a reserva. E acho que isso Nenhum que é o de diferencial, porque muita gente começa a mudar o hábito É. e outros falam assim, cara, se tiver que ficar doente, vai ficar doente. Dentro- Não é? Tem gente que faz umas coisas assim, tipo, não adianta ficar se preocupando tanto, porque a vida acontece, né? Mas é diferente. E dentro disso que você trouxe, ainda tem algo que a gente fala que é a individualidade biológica. O que funciona para o Yoda, Aham, talvez não funcione para a Lu, não Ah. funcione para o Silvio. entendi. Então, essa coisa do tipo, ouvir falar, o fulano falou, e seguir do jeito que está ali, quando não é direcionado e quantificado, não traz o resultado. E esse check-up, ele é rico porque ele é um raio-x personalizado seu. Tá. E a partir dele eu vou fazer todas as alterações, o que você precisa mudar, vou propor microações, vou reprogramar o teu estilo de vida baseado em você e não em algo que foi condicionado. Por exemplo, falando de alimentação. Tá. A alimentação mediterrânea, ela é boa. Foi, de novo, considerada a melhor dieta. A dieta mediterrânea foi, de novo, considerada a melhor dieta que tem a nível mundial. Mas o quanto que eu posso comer de cada coisa? É. Então, não é só ter os exemplos, é saber o que você pode fazer com aquilo. Com certeza, com certeza. Show, Com certeza. show.
E aí, ali até nós íamos muito falando sobre a sua idade de força, porque nós descobrimos que você não é um praticante ativo, assim, de atividades. E aí eu falei, Silvio, ele tem uma reserva boa de força, né? Mas... Tem um médico amigo meu que ficou surpreso Então, com isso. Ele falou, isso deve ser genética, não é possível. E é o que eu te falo. Então, assim, volto a chamar a atenção. Você está de parabéns, porém... Mantenha essa força. Sim. Se você não trabalhar para mantê-la, em algum momento da vida ela vai sem contar que ela podia estar melhor, então. Poderia estar melhor, então. Não é? É isso que a gente tem que pensar, né? Exatamente. Poderia estar melhor. Com certeza. Hoje você tem uma idade aí, né, de 36 anos. Você poderia estar com uma idade de uma pessoa de 20 anos, se tivesse uma reserva de força E uma maior. coisa em relação a essa reserva de força muscular, que de acordo com a nossa conversa, que você confessou que está sedentário no momento, você está sedentário da prática de atividade física regular. Mas você se movimenta no dia a dia. E quando a gente fala de movimento numa reprogramação do estilo de vida, a gente fala em aumentar movimentos que são naturais e isso necessariamente não está diretamente vinculado à prática de exercício. Perfeito. Entendi. Show. Muito bom. E aí a gente entra na idade biológica. Você tem uma idade de uma pessoa de 60 anos. Então, você tem um envelhecimento cardiovascular de 6 anos. Aí é que eu falo que entra a reserva de saúde. Porque eu também cheguei aqui assim, Yoda. Quando eu fiz o meu primeiro check-up, eu tinha 53 anos e uma idade cardiovascular de uma pessoa de 60. Hoje eu tenho uma reserva de força de uma pessoa de 18, de uma mulher de 18 e a minha idade cardiovascular de 40 anos. Então, o que eu ganhei? Uma reserva, vamos pegar lá, eu estava 7 anos à frente. E eu ganhei 20. Então, eu aumentei numa reserva de saúde de 27 anos. O meu cartão de crédito encheu o limite. Tá legal, hein? Tanto que eu trago muito para as pessoas que o ano passado eu sofri uma queda que fraturei o punho. Passei por uma cirurgia. Até aquele momento, eu estava 4 anos sem pôr um mísero remédio na minha boca. Nem uma Neosaldina, um analgésico, qualquer analgésico. E aí eu fui para essa cirurgia. Claro, né? Graças a Deus existem os remédios. Eu tive que tomar antibiótico, tive que tomar anti-inflamatório. E para a gente ver como o uso do remédio, às vezes, ele é indiscriminado, assim, né? As pessoas usam. E não estou julgando, tá, gente? É sem julgamento, por favor. Mas quando eu saí do hospital, o médico me deu uma caixa de Lisador e de Tramal. Ele falou, pode ser que você sinta muita dor, tá aqui um Tramal. Eu não abri a caixa, só me dei conta disso depois. Nem precisou, então? Não precisei, porque o Lisador fez o efeito que ele realmente faz, porque eu estava limpa de remédio. Olha, então, eu que potencializei a analgesia dele. Você percebe? Se eu fosse uma pessoa condicionada a estar toda hora, como eu era antes, tá? Vou contar para vocês. Eu era dependente, assim, de todo dia dor de cabeça, e toma Neosaldina com café. Eu era essa pessoa. E aí eu construí essa reserva de saúde. Então, quando a gente tem que fazer o uso de qualquer medicamento, ele vai se potencializar. O efeito dele vai ser muito maior. Então, por isso que eu trago a importância. E aí, passei por a cirurgia, tive Covid, seguido de dengue. Nossa! Não, eu peguei o combo. Foi tudo, pegou. Mas olha que fantástico. Deixa eu testar minha reserva, deixa eu ver. Olha que fantástico. Um mês depois, eu estava na minha atividade normal. Olha que bacana. Então, o que eu quero dizer é que essa reserva de saúde que eu construí ao longo dos 4 anos, quando eu precisei, que eu fiquei doente, eu tinha saúde para ficar doente. É nisso que você fala, nós não estamos livres. A qualquer momento a gente pode ser submetido por algo. Mas se eu tenho uma reserva de saúde, eu vou passar por aquilo com uma tranquilidade maior. Então, o nosso objetivo é detectar o que está tirando a sua saúde, reprogramar o seu estilo de vida e construir uma reserva de saúde para que você, então, siga tranquilo.
Então tem jeito. Pô, Tem solução. Tem muito jeito Tem aí, jeito. né? O que eu queria fazer só um gancho para a gente diferenciar, que aqui a gente está falando de idade atual biológica. Uhum. Então existe a idade cronológica, que é aquela Sim. do nascimento, Uhum. e existe a biológica, que é como você se encontra. Então a gente Tá. pode ter pessoas com a idade um pouco mais acima de 50 anos, mas que vão ter a biológica se comportando como de pessoas mais novas. E o contrário também existe. Principalmente... Pessoas que tem uma idade mais... né, uma menor, né? De 20 idade e menor poucos anos, isso. só que biologicamente ela está envelhecida. Estão envelhecidas. E isso, hoje em dia, se comprova muito nos índices de infarto do miocárdio, que antes acometiam pessoas ali por volta dos 50 anos, principalmente homens, e hoje pessoas de até 35 anos, por estilo de vida que está deixando a desejar. Então é muito exposição de tela, é muita comida multiprocessada, é muita coisa, tudo na palma da mão. E o que acontece é que o que era predominante em homem, hoje as mulheres estão infartando mais também, que é um reflexo. Então é interessante mostrar que você tem uma reserva e falar de longevidade, né? Então um brasileiro padrão, ele vive em média 75, 76 anos. Isso é um dado do IBGE na última pesquisa. E essa longevidade que a gente constrói, a gente faz com que a pessoa ela estenda essa média de anos de vida. Então, de 75, se você tem uma reserva de 10 anos, por exemplo, supõe-se que você vai ter, vai chegar até os 86. Ou você pode encurtar esses 75 anos que legal. de acordo com a tua qualidade de vida. A gente consegue ver. Tá, olha só. Tanto que nós temos muitos jovens velhos hoje. Jovens velhos, né? Nós já pegamos diversos check-ups de pessoas de menos de 30 anos com idade cardiovascular biológica com mais de 60. Nossa. Pessoas com 37, 40 anos de envelhecimento. E foi o que o Silvio trouxe. Isso até imagens, né? E se você faz um exame que você consegue ver a luz do intestino, imagina que você pegou um canudo, partiu ele no meio, e aí esse cano que você olha e você vê a parede do cano, que é o intestino, você vê ele na cor mais rosada e lisinho. Aí um outro você via ele todo enrugado, escurecido, a coloração da mucosa. E aí foi perguntado qual dessas duas imagens era do velho e da pessoa jovem. O que parecia ser do velho era do jovem, e o que parecia ser do jovem era da pessoa velha que tinha um estilo de vida bem equilibrado. Uau! Porque as pessoas hoje comem, o pouco que elas comem de alimento, que é isso que está aqui na mesa, isso é alimento. O resto são produtos processados, né? Produtos alimentícios, tem essa diferença. E hoje qual é a maioria que você vê no carrinho do supermercado? É verdade. Então, isso faz a diferença no nosso corpo. Falando isso, a gente tem também, castanhas que eu fiz do Ceará, tá? Diretamente de lá, na nossa mesa de hoje. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. O que eu posso fazer para começar a reprogramar de pouquinho o meu estilo de vida? O que dá para... Qual a orientação de vocês segundo os meus exames, aí, meu check-up? Segundo o que eu observei, depois daquela consulta que teve um outro momento que a gente bateu um papo e eu consegui rastrear as 24 horas do Yoda, né? Então tem detalhes que ele me contou. Aqui essa câmera, aqui, ó, pode aqui, ó. Tem detalhes que ele me contou que eu sei, mas ele não estava dentro desse check-up porque foi um papo bem investigativo. A primeira coisa que eu falaria para você... eles são detetives, entende? São detetives. Eles vão pegar a sua vida e virar, e aí pergunta daqui, pergunta dali, vai cruzando, né? É um trabalho estratégico, não é? Sim, é uma estratégia para poder entender como é que você realmente quase funciona. uma batalha naval, né? É uma batalha naval. Eu me viro um tabuleiro assim, vamos brincar, vai lá. Isso que o Silvio fala de consulta, nada mais é que um mapeamento da sua rotina. Aquilo que eu falei no começo, do minuto que você acorda, a hora que você vai dormir. Isso, então, foi isso aí, foi feito isso. E essa análise ela é muito importante porque um simples fato de tomar café, mas como que é a forma que eu tomo café? Eu tomo café assistindo televisão, sentado no sofá, sozinho, ou já acordo e vou de olho para o celular. Ali tem várias coisas que impedem de você estar presente no momento que é muito importante, que é o se alimentar. Né? E aí o que eu falo, que eu consigo hoje
com base nesse mapeamento que foi feito, é que a gente precisa criar para o Yoda rotinas. Rotinas. Vamos lá. O corpo tem que ter Vou rotina. anotar minha prescrição aqui. Então, Rotinas. digamos que você acordou, então você não tem que ir direto para o celular, você tem que acordar o seu corpo, você tem que fazer o download da alma. E aí o download da alma, isso. Isso é poético. Ela estava suspensa por 8 horas. Download da alma. E olha se foram 8, né? Tava ali do stand-by, uma faísquinha, quase acorda que você tem que terminar um projeto, algo assim. Mas o que eu falo é que você tem que ter a rotina de saber qual é o horário que você vai começar a trabalhar e antes desse horário, o que você pode fazer pelo Yoda para no momento que você for começar a trabalhar, você estar pleno para fazer as funções. Tipo, brincadeiras à parte, mas eu soube desse papo de rotina, que o corpo da gente gosta de rotina, precisa de rotina. É sério isso mesmo? É sério, não é? É muito sério. Porque para mim vai ser o maior desafio colocar rotina, porque eu vivo totalmente sem rotina. Mas por que é difícil colocar rotina? Porque precisa se criar o hábito da rotina. O hábito da rotina, eu vou ter que... isso aqui, eu conseguindo isso aqui... E o mais legal é que a gente tem que entender o seguinte, por mais que nós estejamos aqui em 2025, nós somos todos reptilianos ainda. A nossa fisiologia, né, para as pessoas entenderem, ela ainda está lá na era das cavernas. Tá. Então, existe algumas pessoas, devem já ter ouvido, né, já devem ter escutado o ciclo circadiano. Sim. Então, nós somos regidos pela luz e pela escuridão. Amanheceu, eu saio da caverna para caçar, para ir atrás de comida. Anoiteceu, eu me recolho porque os meus, como fala? Os meus predadores estão lá fora, então eu tenho que me esconder. Tenho que me recolher. Tenho que me recolher. E isso existe até hoje no nosso cérebro. Não foi modificado. Claro que com o passar de milhares de anos, o que a gente vem construindo isso, será bom ou não será no futuro, nós vamos aos poucos mudando alguma coisa dessa fisiologia, mas a gente ainda responde a isso. Então, quando a gente fala em rotina, se você quer ter o máximo da sua saúde, é estar atento. Qual que de todos os biomarcadores que a gente interpreta aqui é o biomarcador, digamos assim, crucial para as nossas vidas? É o sono. Sono. Porque se não fosse importante, nós não passaríamos 1/3 de nossas vidas dormindo. E tem pessoas que ainda falam, né? Dormir tem perda de tempo. Perda de tempo. Só que não. O não dormir, ele desencadeia uma série de doenças e também de biomarcadores inflamatórios no nosso organismo, no nosso metabolismo. Então, se você passa a ter uma rotina de eu acordo a hora que o sol nasce, então vamos pôr lá entre 6 e 6:30 da manhã, e passo a dormir entre 9 e 9:30 da noite, para alguns seja, que loucura, eu vou dormir esse horário, mas você constrói uma rotina de qualidade para o teu metabolismo, porque a sua fisiologia está acostumada com isso, ela foi gerada dessa forma. Então você entra no seu ciclo circadiano e você começa a ter melhora em todos os aspectos da sua saúde. Até mesmo o sono influencia na escolha daquilo que você quer comer no dia. Uau! Olha aí. Uma noite mal dormida, se você observar, uma noite mal dormida te faz comer a mais e escolher comidas mais gordurosas e mais pesadas. Tem essa relação direta, então. Essa relação direta. Uma noite bem dormida, você vai estar mais saciado durante o seu dia, porque existe um equilíbrio hormonal durante o seu período noturno. Porque dormir não é simplesmente fechar os olhos, é o descanso do seu metabolismo e o reequilíbrio hormonal dele. Então, assim, meu coração bate, graças a Deus, o tempo inteiro, mas ele também precisa bater mais lento para descansar. Os meus órgãos precisam de um descanso, porque eles trabalham o tempo inteiro. O meu corpo precisa se regenerar. Se eu fiz um treinamento, que horas que eu vou regenerar minhas fibras musculares, minhas células? É no momento do meu sono, não é a hora que eu estou acordada. E às vezes um resultado que alguém busca, que seja emagrecimento,
ganho de massa muscular, ele é totalmente prejudicado Claro. porque não tem Claro. esse mecanismo de reparo do corpo. Às vezes a pessoa fica se preocupando com a dieta, com um monte de coisa, ela poderia Exato. começar com sono, teria um Exato. resultado mais rápido e melhor, né? E tem mais ainda, até para aprendizado e para processamento De memória. de memória, o sono é necessário. E quantas pessoas que estão aí fazendo vestibular, estão aí estudando para concurso, E passa a noite Passa a estudando. noite. Passa a noite. estudando, tomando Coca-Cola, Mano, eu café. queria ter uns efeitos, fazer bomba. Nossa, à noite eu Aquele- tomei 3 Coca-Colas, 2 xícaras de café e fiquei Energético. Energético. Isso é super comum. A gente Energético ficar e estudando muita horas. gente Aí Então. depois não lembra de nada que estudou e não sabe por quê. Cara. É o caso também, tipo, daquele aluno que deixou tudo para a última hora e quer ir atrás do tempo perdido. Aí fica horas e vira noite estudando e tal. De novo, rotina, É. você colocar um horário para iniciar e para terminar determinada atividade. Então, voltando ao papo do que eu vi a Yoda. princípio do Yoda, voltando ao Yoda, que nós não vamos... Eu vou pegar esse outro. Nós não vamos deixá-lo escapar Com pelas mãos. certeza, com certeza. É, com certeza. Questão de ter rotina, ter horário Rotina. e organização, porque quando você tem essa rotina, você consegue colocar dentro do que você se propôs em respeito ao Yoda, para que ele viva mais e melhor, você consegue ter um planejamento. Então, ter rotina... Minha mãe tá assistindo em casa, ela deve estar adorando o que você tá falando. Ela sempre Eu falou pra sempre mim falei isso pra esse menino. de ter horário pras coisas. Ela fala desse jeito, precisa ter horário pras coisas. Exatamente. E outra coisa, estar presente também naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. Aham. Porque não adianta você ter um planejamento, ter uma rotina e você não estar ali presente. Tá. O estado de presença também faz toda Exatamente. a diferença. E é em tudo. É no estudo, é no momento da alimentação, Sim. é no momento até do ócio. Praticar o ócio. Eu falei isso para Praticar o ócio, E o que as pessoas estão perdendo hoje dentro da rotina delas, e não é incomum nós vermos isso. Você pergunta para a pessoa assim, como que você se alimenta? Eu pego meu prato, sento na frente da televisão e vou comer. Ou eu estou com meu celular na mão, a pessoa não consegue desvincular. E se você observar, eu já peguei vários casos até de pessoas que trabalham, falam, não, eu ponho meu prato na frente do computador porque eu não posso parar. Não pode parar, né? Que E se você coisa. pegar essas pessoas e você perguntar, o que você acabou de comer? Ela nem sabe. Ela nem sabe. Nem sabe o que comeu. Como é que seu corpo vai encontrar a saciedade? Né? Você Olha aí. entende? Não é só o que está no prato, é a forma como eu como, a velocidade como eu como, que é o que a gente chama, né, de alimentação presente. Existem estudos que se você se alimenta com distrações, você come 40% a mais. Então, você concorda comigo? Eu tô aqui, ó, rodando, tô comendo. Você não vê o que está no prato. É. E você vai comendo, e você já está saciado e você nem percebeu, porque você está tão conectado, ou está na televisão, você está tão Gente, conectado. 40% a mais é muita comida. Coisa. É muita coisa. muita coisa. não Aí é? a pessoa fala, eu não sei porque eu não emagreço. Pois é. E aí quando você pega essa pessoa, põe ela para dormir e muda pequenos hábitos, ela começa a emagrecer, ela fala, nossa, mas eu já emagreci isso sem fazer dieta. Por isso Olha que a gente incrível, fala, que incrível. né? Sem dieta, sem exercício. Não é porque a gente faz milagre. Aham. É porque acontecem pequenos ajustes na sua rotina que vão te levar a um resultado. O corpo sozinho, tendo esse amparo, né? Esse cuidado, ele certeza. consegue se reorganizar Se e equaliza as reorganizar. coisas. Exato. Quer dizer, a fase da atividade física, tudo é posterior, né? Exato. Primeiro você está entrando no processo de desinflamar, É. para depois você querer mover aquela pessoa. Não adianta, quantas vezes a gente pega uma pessoa extremamente sedentária, aí a pessoa come um monte de coisa desajustada, aí você vai lá, é uma dieta, ó, a partir de hoje você só pode comer isso, hein? E aí você tem que ir para academia, e lá na academia ele vai te dar um treino que vai durar 1h30, você tem que fazer mais 2 de esteira. Você acredita mesmo que aquela pessoa com todo esse desajuste vai conseguir sair do sofá? Não. E é por isso que muita gente desiste. Muita gente acha que não é para ela, né? Ela entrou num mundo que ela não fez parte desse mundo. É. E a gente pode convidar essa pessoa a entrar nesse mundo, conviver e interagir com esse mundo dentro do ritmo dela. De novo, com o surgimento das mídias sociais, das redes sociais,
a gente tem que tomar muito cuidado. Serve um alerta, quem as pessoas seguem. O que elas estão consumindo. Não é sobre elas, é sobre quem está falando para elas. Eu quero isso, eu quero treinar, eu quero ser igual. Tem muitas pessoas que querem brigar com o próprio biotipo. Elas têm um biotipo e correm atrás de uma estética que não tem nada a ver com o biotipo delas. Que aí é um fator genético. Não é um fator só de mudança de hábito. Exatamente. Ela pode ser o melhor dentro daquele biotipo. Mas, e eu costumo falar... pode falar nome de celebridades? Pode, aqui? pode. Eu costumo falar que uma Xuxa jamais seria uma Sheila Carvalho e vice-versa. Tá. Uma é alta, magra, a outra já é mais baixa, tem estatura baixa, já tem um... É outro corpo, É um outro né? corpo, é um outro perfil estético. Aham. Mas as duas podem ser saudáveis. Podem ser saudáveis Com e podem ser a certeza. melhor... Podem ser saudáveis e podem ser a melhor versão do Delas. biotipo delas. Que legal, que legal. Uau, hein? Olha só. Bom, o que mais que eu posso fazer, além de começar a ter uma rotina, né? Dormir melhor. O dormir melhor que a gente traz, infelizmente, quando a gente fala que esse aqui é o mal do século, ele é mesmo, né? Tá. Ele é muito útil. Ele, quando eu me refiro à internet, tudo que Sim. vem aqui junto. Só que ele tirou muito da gente. Por exemplo, movimento. Ele tirou. Antigamente eu tinha que ir até o banco. É verdade. Hoje eu pego meu celular, Já abro faz e faço tudo. tudo aqui. Supermercado. Antigamente eu ia no supermercado e ia de gôndola em gôndola. Hoje eu abro a tela do celular e já tenho até a lista pronta, só clico lá para, né? Eu ia até fala mais perto do microfone. perdão, pode falar. eu ia até a padaria, então eu ia a pé. Tá. Hoje eu vou de carro. Esse movimento está sumindo aos poucos e nós estamos tendo esse reflexo. Então, eu estou ficando com o corpo, com problemas de artrose muito mais cedo. Hoje a gente vê pessoas jovens já com problema de artrose. Tá. Com obesidade, sobrepeso, com pressão alta. Então, várias coisas estão acontecendo pelo estilo de vida que nós estamos criando. E uma das fontes que está sendo... que estariam pior, que eu diria, é o sono, porque as pessoas dormem com esse aparelhinho aqui na cara. Exatamente. Até a hora de pegar no sono assistindo, né? A hora que ela larga sozinho para um lado, porque aí o cérebro só baixa a chave, desligou, cai o celular do lado. E ela cai dorme. para o outro. E aí ela acorda cansada. Como se ela tivesse... Você já viu aquela expressão? Parece que eu arrastei um bonde as a pessoas noite falam inteira. Isso. Verdade. Passou um trator em cima de mim. Passou um trator. Aí ela acorda sem ânimo, sem força, sem energia nenhuma. Só que o que a gente ensina para as pessoas é que a sua noite de sono começa no momento que você acorda. Estranha essa frase, né? Olha aí. A minha próxima noite de sono, ela vai iniciar no momento em que eu acordo. A forma como eu acordei vai impactar em todo o meu dia até o momento que eu vou dormir. Principalmente o horário que eu acordei. Então, aquela história de que eu fui dormir às 2 da manhã, vou acordar meio-dia, não serviu para nada. Não vai resolver o teu problema, tá perdido o sono, tá perdido. Quando o Silvio traz rotina, eu vou dormir às 9h30, eu vou acordar às 6. Isso são todos os dias. Todos os dias. Sábado e domingo, sábado e domingo. Eu tive um evento, fiquei até meia-noite, 1h. Eu vou acordar às 6. Porque se eu acordar às 8, às 9, vai perturbar minha outra noite de sono e aí eu vou me descompensar. Entendi. Olha só, Você isso que é entendeu? importante. Isso é uma rotina. É uma rotina. Mesmo que eu vá dormir mais tarde, eu procuro acordar no mesmo horário que eu faço todos os dias, né? Para eu não descompensar. Não descompensar. Porque senão eu vou descompensar tudo outra vez. E também não vai resolver, eu vou continuar com o mesmo sono. Aí, quando a gente fala em rotina, como que eu acordo? Como o Silvio trouxe. Primeiro faz o download da alma, daí faz o do cérebro, daí faz o do físico. Porque as pessoas têm que entender que eu passei 8 horas dormindo. Por que eu levanto da cama e saio correndo?
Não faz sentido. Teu cérebro nem acordou Nem ainda. Você acordou. quer que ele... Sabe quando você se levanta e fala assim, nossa, meu cérebro ficou lá Ficou atrás, lá. eu ainda vou conseguir? E uma situação que exemplifica isso que a Lu acabou de falar é aquela forma que você levanta que você não sabe. Se escova o cabelo, escova o dente, toma banho ou põe a água para fazer o café, que você vai para um lado, vai para o outro, você não faz Tá nada. perdido. Porque você está perdido. Isso é uma forma muito simples, ilustrativa, de mostrar que você não está ali. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e teu cérebro está em conflito. Tá. Ele nem conseguiu acordar ainda. Então, quando você fala na consulta para o Silvio que você acorda, faz sua meditação, faz respiração, exerce a sua gratidão. Eu não saio de casa sem a alma. Sim, Isso é, não, isso é verdade. Isso é crucial. Agora ele vai né? me chamar de dedo duro, porque eu falei você para ele contou que eu compartilhei com você. Tá certo. Mas isso é o que a gente chama de princípio 001 dentro do método, né? Deus, eu, família, mundo. Tá. E a pessoa que teve anterior a nós, que você falou, né? Que eles falaram muito que a gente tem que cuidar da gente no começo da nossa conversa, é aquilo. Como que eu posso levar a saúde para alguém se eu não estou cuidando da minha saúde? E eu vou contar para você, eu fiz isso por 35 anos. Eu Cuidou de cuidava da pessoas. saúde das pessoas e a minha eu ia deixando para o último da fila se tivesse um horário, hein, minha gente? Então, Olha só. eu sei as consequências do que eu sofri com isso. E hoje eu não faço mais isso. Então, é você acordar, você trazer a tua mente. E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Tem. Você vai falar para mim que você não tem 3 minutos? É verdade. Você vai falar para mim que você não tem, sei lá, 2 minutos para sentar e levantar de uma cadeira para fazer um movimento qualquer, para gerar energia para o teu corpo, para você começar o dia? Então, é aquele slogan que a gente traz do 1% todos os dias. Eu preciso de 15 minutos. O dia tem 1.440 minutos, então vamos arredondar. Eu preciso de 15 para cuidar da minha saúde. Nossa. Se você não tiver 15 por você, você vai ter por quem? Não, para tudo, né? Para tudo Para e desce. tudo, Entendeu? Tá certo. Então, a hora que você acorda, você cuidou da sua mente, cuidou do seu espírito, cuidou do seu físico, vai para a vida. Você que pôs legal. todo mundo no lugar. É uma reeducação, É né? uma reeducação. Por isso é Que uma legal. reprogramação Por que a isso uma gente fala. reprogramação. Entendeu? Tá. Você quer ver um exemplo muito fácil? O dia que você tem um compromisso e você tocou o botão soneca, que é uma das coisas que a gente logo ensina. O botão soneca 32 vezes, que eu já peguei uns que eu falo, não é possível que isso é verdade, que você está me contando. Aí quando você está no último soneca, que você fala, cara, agora não dá mais, aí você sai que nem um louco. Correndo, O que isso desencadeia no seu dia? Se alguém atravessa no teu caminho, você quer passar com o carro em cima porque você está atrasado. você Se tá alguém atrasado. buzina, você já está xingando. Você entra no trabalho, a pessoa fala bom dia. Você vai falar bom dia para quem? Bom dia por quê? Por quê? Verdade. Olha o que já desencadeou. O seu nível de cortisol foi lá para Já tá cima. lá em cima. Como é que você acha que você vai dormir na próxima noite? Não. Entendeu a frase? O seu dia, a sua próxima noite de sono, É depende de verdade. como você acorda. Que incrível, que incrível. E é isso que as pessoas desaprenderam a fazer, porque nós sabíamos fazer isso. Pois é, né? Sim, nós sabíamos. Quando você é um bebê, o que a sua mãe faz para você ir dormir? Ela Apaga deixa a uma luz, luzinha, ela dá um banho morno, Isso. ela põe para ninar, tira o barulho da casa. E Que é o que a gente chama de higiene do sono hoje. Isso, Ai, isso. caramba, E é as verdade. pessoas se matam, aí É. toma um monte de remédio para dormir, porque é muito mais fácil eu tomar o remédio Agora, pra dormir. agora você consegue entender quando eu falei da questão de rotina também para colocar um horário para você terminar de trabalhar e não dar um intervalo, jantar e depois voltar a trabalhar e aí desmaiar porque o teu cérebro te desligou. É verdade. E você vê como é simples? É simples. Em algum momento a gente Eu entendi falou... tudo. Volte a ser um bebê. É bem aí, Não é isso? é bem aí, Volte. é bem Eu vou aí, trocar uma bem cama aí. para um berço grande. É bem por aí. Ai, que legal. E aí aquilo, Uma babá né? eletrônica, Fala, que você "Olha, abrir o olho, alguém vai lá e fala, Yoda, vai na hora de dormir, Yoda, vai dormir. Ai, que legal. E aí que a legal. questão da alimentação, que a gente usa a regra do 3-2-1. 3-2-1. 3 horas. Olha essa regra, hein? Se você fizer isso aqui, a sua saúde... Olha, eu posso voltar aqui depois e você falar para mim se melhorou ou não. Tá. 3 horas antes de dormir.
Desconecta de trabalho. Trabalho ou estudo. Não se trabalha nem se estuda. Se eu vou dormir às 10, 7 horas da noite, eu encerrei meu trabalho. 2 horas antes de dormir, faça a sua última refeição. E 1 hora antes de dormir, desconecte-se de todas as telas. Aí é a leitura de um livro, sabe? Uma musiquinha tranquila, um banhinho morninho. Temos um desafio aqui. Exatamente. Temos um desafio aqui. Faz isso uma semana e depois conta pra gente como foi seu sono. E com relação à última alimentação, lembrando que ela precisa ser algo leve para você não ficar giboiando na cama. Não baião de 2. Não baião de 2, lá que você vai lá no Ceará. É verdade, olha sabe? só. Tá certo, tá certo. E é isso. Que lindo. E são ações simples do dia a dia. E o que eu traria para você, nesse momento, movimente-se no sentido de número de passos. Porque eu vi que o seu número de horas sentado 15. É absurdo. São 15 horas. É absurdo. Só hoje aqui eu tô desde as 10. E se a gente começar a falar de doenças por número de horas sentadas, elas são inúmeras. E isso foi um agravante que nós estamos tendo quando a gente fala dessa geração jovem, é uma geração jovem de velhos. Porque o número de horas sentados deles é daqui para cima. É muito tempo, né? Muito Nas tempo. telas, no celular e tudo E mais. essa quantidade de horas aqui, do teu check-up, 15 horas, vai de acordo com esse envelhecimento da capacidade. Não, é Cardiovascular. impressionante, né? É. É impressionante. E é isso Nada que tá solto. Nada tá solto. Não? Nada tá solto. E assim, Nada tá solto. hoje em dia, outros artigos científicos também comprovam que para você atenuar os malefícios de cada hora sentado, você teria que andar pelo menos 3 minutos. Olha. 10 horas sentado, 30 minutos de caminhada por dia, que é o que a OMS preconiza. Tá. Mais 2 treinos de força ao longo da semana. Que isso pode ser feito 150 minutos. Tá. Não tenho tempo de fazer na semana, a OMS também considera que você pode distribuir esses 150 minutos no final de semana. 75, 75. Tá. Mais 2 treinos de força. E, de novo, é tão simples, é tão óbvio. E por que as pessoas querem a eureka, a pílula do maior resultado pelo menor esforço? E outra coisa também que eu trago para a conversa é que se investe muito em plano de saúde, quando na realidade é plano de doença, instalada por um estilo de vida inadequado, para que eu tenha uma boa estrutura hospitalar que tenha uma parte de hotelaria. Então, o que as pessoas estão buscando? E o quanto se investe para quando a doença chegar, e muito disso poderia ser investido para prevenir que essa doença aparecesse. É uma inversão muito grande. Tá vendo só? Eu disse para vocês no começo do dia que a gente ia nadar em tanta informação e conteúdo, e olha isso aqui. Dá para refletir, né? Dia Mundial da Saúde, a gente falou que queria contribuir com esse dia, e eu estou muito feliz porque nem acabou o dia, e se parasse por aqui a gente já estava lá em cima, né? Tá? Fantástico. Amigos, gratidão demais. Nós é que Gratidão agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade. Poxa vida. Parabenizar pela iniciativa de ter esse canal. Que mais iniciativas você possa trazer, mais profissionais para estimular, porque estilo de vida é algo que você leva enquanto você estiver aqui. E uma coisa que eu li essa semana foi que o corpo é a casa que eu habito durante a minha existência. Então vamos tratar bem dessa casa. Exato. Porque o que acontece? Você vê muita preocupação com o automóvel. Eu não coloco qualquer combustível no automóvel. Mas eu como qualquer coisa. Eu não levo o meu carro em qualquer mecânico. Mas será que eu estou procurando as pessoas certas para cuidarem de mim? Verdade. E é bem isso. Gratidão, Silvio, educador físico e poeta. Ele é cheio dos poemas. Silvio né? é sensacional. Que legal. Muito bom. Muito bom.
Lu, isso aí. gratidão também, tá, pela Eu sua que vinda aí, por agradeço. prestigiar esse Sim, momento e sim, abrilhantar, sim. né, todo Sim, esse sim. momento nosso. Isso tudo tá ficando registrado, graças a Deus. Muito bom, né? muito bom. Porque a gente tem que assistir isso com calma, né, e decupando, pegando essas frases, essas coisas. Vai virar material para cá, né, de conteúdo aqui para a internet, para a gente. Fantástico. Tá? Vai ser bem legal. E agora, novidades, vocês estão assistindo. Vocês terão... Olha, assim que eu entender melhor isso aqui, mudar a minha Muita rotina coisa. aqui, Isso aqui foi né? só a pontinha do Só a iceberg que a pontinha, gente trouxe. A gente vai criar um É uma movimento conversa aí profunda, de... né? eu percebi. Cada linha daquela Cada esconde linha um universo daquela. ali, né? Com certeza, com certeza. Mas você chega na cereja do bolo, fica Com tranquilo. Tem esperança. Depois ele vai vir contar a transformação dele. Isso aí. Isso aí. Gratidão, amigos. Nós que agradecemos, Tá, viu? prazerzaço. Obrigada, Ó, obrigada, demais obrigada. tê-los aqui. Muito bom. E a gente vai seguindo, então. Deixa eu avisar. O pessoal lá de Rio de Janeiro, Rita, acho que era, tá? Ela já tá online aí? Vai estar 3 meses. Ah, é? Vê com ela como tá pra gente falar aqui. Ó, quem tá aqui, Fabião, geriatra. Vamos falar sobre Olha! longevidade agora. Tá, eu aprendi um Que monte de coisa legal. para conversar contigo. Tá legal? Então Muito tá, bom. gente. Muito obrigado. Obrigada, Tá? pessoal. Obrigado. A gente vai se Nós falando, que mantendo agradecemos. contato. Com certeza. E a gente vai seguindo ao vivo aqui. E eu tô comendo minhas castanhas. Ó, castanha do... Você tava lá no Ceará, não foi? Eu trouxe, eu comprei. Você trouxe? Aí, ó, Lu, prova. Castanha pegar, do Ceará, vou pegar. direto de lá. Um cearense sem castanha não é cearense. Não é cearense, né? E aquelas tapioca com peixe, né? Nossa. Meu Deus, eles me chamam de buchudinho quando Olha, tá... eu comprovo a minha naturalidade que antes de vir pra cá, o que foi que eu comi? Baião de dois. Olha só, olha só. A gente sai do Ceará, mas o Ceará não sai da Já não gente. Com sai, certeza. né? É, isso aí. Muito então bom. tá. Obrigado. Obrigado mais uma Obrigada, vez, gente. viu? Nós que agradecemos. Valeu.